Oi, gente. Eu tava conversando com vocês lá no Instagram, e aí quem não seguir já aproveita e me segue. E a gente tava falando um pouco sobre eu usar às vezes o conceito, a palavra, e ficar um pouco confuso de entender, porque às vezes eu uso a palavra e não explico o que ela quer dizer. Por exemplo, quando eu falo simetria bilateral, às vezes fica meio confuso de entender, o que é uma simetria bilateral? Então eu resolvi fazer essa sériezinha que é um glossário. Eu acho que são 8 ou 9 episódios, que aqui cada episódio eu vou explicar um conceito, colocar alguns exemplos aqui na tela, e aí toda vez que tiver uma dúvida num vídeo, vocês podem vir nessa playlist e ver e tirar essa dúvida. Esse aqui é o primeiro vídeo do nosso glossário, então vamos falar de simetria. A gente tem basicamente 3 tipos de simetria que a gente vai encontrar nas obras. Mas primeiro, o que é uma simetria? Simetria é quando a gente tem uma igualdade entre duas partes da composição, entre dois lados. Essa igualdade ela pode ser tanto realmente igual ou pode ser uma igualdade espelhada. Como quando a gente olha no espelho, a gente vê o nosso reflexo igual, só que ele está espelhado, né? E um exemplo de uma simetria de igualdade que não é espelhada seria, por exemplo, olhar para um clone seu. Então, a simetria ela sempre vai depender de um eixo. Um eixo vai ser uma linha que vai dividir essa figura, ou a obra, ou a forma, em duas ou mais partes. Se as duas partes forem iguais, semelhantes, a gente vai ter alguma simetria, e se elas forem diferentes, a gente vai ter uma assimetria. Então, vamos começar desse conceito. A assimetria é quando nenhuma parte você consegue achar equivalência do outro lado do eixo. Não importa onde você tente posicionar esse eixo, você não acha equivalência. Então a gente vê aqui nesse exemplo essa forma que é assimétrica. A gente não consegue traçar um eixo que a gente consiga achar essa paridade, essa equivalência, nem espelhada e nem uma repetição igual. A gente pode ter também uma figura assimétrica. Geralmente quando eu estou falando de figura nas obras, eu já estou falando de uma forma que é composta de formas mais simples, assim, já é uma forma um pouco mais complexa. E aí aqui a gente vê que a gente não consegue encontrar um eixo para essa figura, então ela é uma figura assimétrica. E também a gente pode ter a assimetria na composição. Aparece bastante isso no canal e toda vez eu falo, essa obra é assimétrica porque ela não tem nenhum eixo que organiza a composição. E é isso que eu estou querendo dizer. A gente vê aqui uma composição com várias formas e figuras, mas a gente não consegue achar um eixo que faça essa ideia de dividir e ter dois lados iguais. Dois ou mais lados iguais, no caso. Então essa é uma obra assimétrica. E aí quando a gente tem simetria, quando a gente vai ter as semelhanças ou igualdades entre os lados, a gente pode ter também 2 tipos, basicamente. A simetria bilateral e a simetria radial. Vamos começar pela simetria bilateral. A simetria bilateral é quando você tem um eixo e você tem um lado esquerdo ou direito, ou um lado de cima, um lado de baixo, que vão ser iguais. Iguais naquele sentido de ou eles são espelhados ou eles são realmente iguais. E aí vamos mais uma vez ver nos exemplos práticos de uma forma simétrica. A gente vê que, por exemplo, nesse triângulo a gente consegue traçar um eixo e o lado direito e o lado esquerdo são iguais. Se a gente pensar numa outra forma, um retângulo, a gente consegue traçar 2 eixos de simetria, um vertical e ter o lado direito e o lado esquerdo igual, e um eixo horizontal, e aí a gente tem a parte superior e a parte inferior igual. Então ele tem simetria bilateral e ele tem 2 eixos de simetria bilateral. A gente também pode ir para figuras mais complexas e achar essa simetria bilateral, por exemplo, esse rosto humano estilizado, que é uma simetria que a gente busca bastante, até quando a gente vai discutir um pouco sobre proporção áurea e beleza, a gente meio que tem essa busca pela simetria. E a gente pode ter uma composição simétrica, uma obra simétrica, que aí os elementos estão distribuídos da forma a criar essa simetria. E aí ela pode ser tanto espelhada, nesse caso, ou ela pode ser aquele caso que eu falei de ter os dois lados realmente iguais. E o último caso que eu falei, que a gente tem é a simetria radial. A simetria radial ela tem a ver com formas circulares ou formas que vão fazer uma revolução. Elas estão sempre organizadas a partir de um ponto. A gente consegue deslocar esse eixo várias vezes sem necessariamente cruzar essa figura e dividir ela em duas. A gente tem vários pontos de divisão que vão formar essa simetria radial. Por exemplo, a gente consegue ver aqui nesse círculo, né? Que ele tem uma simetria radial que é perfeita, na verdade. Qualquer grau que a gente desloca esse eixo, a gente vai ter a forma sempre igual dos dois lados. Mas a gente também consegue ver uma simetria radial, por exemplo, numa forma de uma estrela, que a gente consegue dividir ela em vários pontos
que vai ter esse mesmo tipo de simetria que está organizado a partir desse centro. E a gente tem também composições de simetria radial, onde os elementos estão distribuídos através desse eixo que tem um ponto central. Bom, e esse foi o vídeo sobre simetria. Se vocês gostaram, curte, compartilha, comenta aqui embaixo se ficou alguma dúvida e logo eu volto com outro conceito de glossário para ajudar a gente a entender as obras.